Fala galera, aqui é o Vitor, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Trocando as Teclas e hoje nós vamos construir esse formulário utilizando React. É um formulário bem simples até. Aqui nós vamos imputar 3 dados do usuário, que vai ser o nome, a idade e a banda. Os caras trazem esse usuário e apresentar esse usuário numa base de dados, numa tabela, resultado. E para inicializar esse projeto, nós vamos estar utilizando o Vite. O Vite é uma ferramenta muito simples de utilizar e muito mais rápida do que o Create React App. Eles aceitam diversos templates, tanto JavaScript quanto TypeScript. Nessa aplicação nós vamos usar o TypeScript somente para mostrar para vocês que não tem muita diferença em si. Apenas quando nós vamos ter alguma troca de dados, tanto consumir dados de uma API, tanto quanto contexto e coisas do tipo. No nosso caso, como é uma aplicação muito simples, a gente não vai trabalhar com isso, não vai ter diferença nenhuma entre utilizar TypeScript e JavaScript. Se você estiver mais habituado com o JavaScript ou estiver começando, pode utilizar JavaScript. Agora, se você já souber um pouquinho mais, utilize TypeScript em todas as suas aplicações, vai ser muito melhor. Muito melhor mesmo. Então, nesse caso, nós vamos utilizar TypeScript e a gente já ir se habituando com o TypeScript. Então, vamos lá. Para inicializar o projeto é muito simples. Você vai instalar utilizando o Yarn ou o NPM, o que for. E aí você vai instalar o Create Vite. Depois nós vamos rodar esse comando aqui, passando o template. O template vai ser esse template que está aqui em cima. Então, no nosso caso vai ser React TS. Então, beleza, já rodei aqui, instalei. Depois de instalar, você vai entrar na pasta. No meu caso, eu chamei o meu projeto de form. Eu vou entrar na pasta form e rodar as dependências, utilizando Yarn, ou no seu caso, npm install também. E aí depois disso é só rodar o seu projeto. Então vamos rodar aqui, Yarn dev. Beleza, já está rodando na porta 3000. Então vamos fazer algumas modificações agora nesse projeto. Eu vou acessar primeiro a pasta index.html, vou excluir esse favicon aqui. E vou mudar o título. Vou colocar projeto form. Beleza. Vamos na pasta CRC. E vamos excluir o arquivo logo, o arquivo favicon. E ele já vai dar um erro. Vamos ver. No meu app.tsx. Eu vou excluir daqui de cima também. Tudo isso. Vou excluir isso aqui. Tudo isso também. Sim, pode tirar. Que eu vou colocar um H1 projeto. Beleza. E index.css também pode tirar. Main.txt, vamos tirar o index.css. Ok. Então, beleza. Esse arquivo CSS também vamos zerar ele. Beleza, nossa explicação está começando, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, perceba que tem uma fonte diferente. Vou importar essa fonte utilizando o Google Fonts. E para isso eu seleciono a fonte que eu quero, seleciono o type da fonte que eu quero. E ele vai gerar esse link aqui pra gente. Então, eu vou copiar esse link lá na minha tag head do meu index.html, salvar. Quando eu faço isso, já posso utilizar esse font family aqui em diversos lugares da minha aplicação. Então, beleza. Agora, vamos adicionar algumas configurações padrões no nosso app.css. Que a primeira coisa vai ser no body. Eu vou passar o font family para ele. E percebo que tem um background, né? Então, esse background é essa cor aqui. Então, vou passar aqui também, background. E beleza. Beleza. Eu preciso importar esse arquivo aqui no meu app.ts, né? Porque senão não funciona. Então vamos lá. app.css. Beleza, já está funcionando. Só que eu vou usar essa cor em outros lugares da minha aplicação. Então o que nós vamos fazer para facilitar? Eu vou criar uma variável CSS que vai assumir
esse valor aqui. Então, sempre que eu digitar aquela variável, vai ser esse valor aqui. Para eu criar uma variável CSS é muito simples. Eu vou utilizar dois pontos, put, abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu declaro todas as variáveis que nós vamos utilizar. A variável ela começa utilizando menos menos e o nome que eu quero. No nosso caso vai ser blue. E, por convenção, algumas pessoas utilizam o nome da variável, o nome do lugar onde ela está sendo utilizada. Nesse caso seria background. Só que, como eu vou utilizar essa variável várias vezes em lugares diferentes, eu acho melhor utilizar pelo nome da cor. E aí eu passo o nome da cor e passo um número que vai indicar o impacto daquela cor, a força daquela cor, né? Nesse caso, 800. E como que eu tiro esse número? Da minha cabeça. Eu olho assim e vejo todos os azuis que tem na nossa aplicação. Esse aqui é mais forte que aquele ali, então 800. Basicamente assim. Mas é um jeito de se organizar, é um jeito que vocês podem estar utilizando também. Então, para eu utilizar uma variável, o que eu tenho que fazer? Eu vou passar a palavra reservada var, abrir e fechar parênteses, e aí já vai aparecer todas as variáveis para mim. No nosso caso, blue 800. Beleza, não mudou nada. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos zerar o CSS. Resetar. Eu vou passar margin 0, padding 0 e box sizing border box. Beleza. Resetei meu CSS. Agora vamos lá para o nosso app.tsx. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um componente chamado header. E aí, para eu criar um componente, eu venho aqui, minha parte CRC, components. Eu vou criar a pasta header. E aí, dentro da pasta header, eu vou criar um arquivo index.tsx e styles.css. Então, vamos lá. No meu index.tsx, eu vou criar uma função que vai ser a header. Ela vai receber uma tag header. Dentro da tag header, eu vou botar um H1. Ser qual a sua banda favorita. Beleza. Agora eu preciso importar esse cara lá no meu app.tsx. Então eu vou vir aqui. Eu vou tirar esses caras aqui. Eu vou usar o React Fragment. O React Fragment é como se fosse uma div vazia. Quando eu renderizar isso aqui, não vai aparecer componente nenhum. Apenas o componente que eu quero e o que eu coloquei aqui dentro. Então, vamos importar nosso componente header. Salvei. Qual a sua banda favorita? Beleza. Então, agora vamos utilizar isso aí. Vou lá no meu index. Lá no meu styles, na verdade. E eu vou utilizar um seletor que ele vai pegar o filho daquele componente. Daqui. Então, ó, eu vou passar a tag header. O filho da tag header é a tag H1. Então, aqui a gente já consegue utilizar. Vou passar um font size 3.5 rel e um margin top de 1 rel. Na verdade, não top, só um margin geral. Preciso importar esse cara aqui nessa função. Dá import _styles.css. Beleza, já funcionou. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse background. Eu vou fazer com o meu H1. Por quê? Eu vou utilizar esse H1 em outros lugares da minha aplicação. Não somente no header. Eu vou utilizar ele aqui, ó, aqui em cima, do lado, em vários lugares diferentes. O que vai mudar vai ser apenas o font size. Então, para isso, mas ele vai permanecer branco. Então, para isso, eu vou adicionar uma configuração global dentro do meu app.css. Então, beleza. Como que nós fazemos isso? Eu vou passar a tag H1 e eu vou passar as configurações para ele, que vai ser color. E vamos ver qual é essa cor aqui. Beleza. Existe uma propriedade do CSS que é a letter spacing.
E em alguns casos eu gosto de utilizar, como nesse caso. Essa fonte aí parece que ficou meio estranha, né? Então nós vamos passar um pixel e ele vai adicionar um espaçamento de 1 pixel entre cada fonte. Beleza. Vamos criar uma variável para assumir esse valor aqui também, porque eu vou utilizar ele em outros lugares. Então eu vou criar uma variável -white e passa esse valor. Beleza. Para a gente estar utilizando aqui, mesma coisa, var white. Salvei, nada mudou. Tranquilo. Perfeito. A próxima coisa que nós vamos fazer agora, eu estou com o meu header pronto. Eu vou criar um container. Esse container, ele vai receber todos esses arquivos aqui. Seja essa parte de input, como essa parte de resultado. Então, vamos lá. Para eu criar esse container, eu vou criar dentro da minha pasta components um arquivo chamado container. E aí 2 arquivos. index.tsx e styles.css. Beleza, deixa eu fechar as outras coisas aqui. Beleza. Então, vamos criar o nosso container. Aqui dentro agora, eu vou criar uma tag main. Dentro dessa tag main, eu vou criar 2 tags section. Uma tag section vai assumir o input e a outra os resultados. A primeira vai receber um input. Então, aqui dentro eu vou colocar um H1 para você digite os dados do usuário. Beleza. Depois eu vou criar um form. Esse form ele vai ter esse form ele vai ter um label. E dentro desse label eu vou ter um H1. Vai ser nome. Depois um input do tipo texto. Beleza. E aí nós vamos repetir isso aqui 3 vezes. Isso aqui, uma delas vai ser, nem lembro mais o que é, deixa eu ver. Idade. Então esse input aqui não vai ser mais tipo texto, vai ser tipo number. E por último vai ser panda. Beleza, eu vou tirar essa propriedade aqui. Show, vamos salvar pra gente ver como é que tá ficando. Não apareceu nada porque eu não importei esse componente em lugar nenhum da aplicação. Então vamos lá no nosso app.tsx, já vou importar esse cara aqui, container. E pronto, já apareceu. Perfeito. Agora, nós vamos criar o segundo section da aplicação. Um section. Aqui vai ter um H1, vai ser resultados. E depois de resultados eu vou criar uma outra section. Que vai ter uma div. Vai ter um span. Um nome. Deixa eu separar aqui. E depois desse span vai ter o nome. Vitor Souza. Beleza. Depois outra div. Vai ter outro span com nome idade. E aí vamos colocar a idade 22. Depois outra div, outro span, panda. E aí a banda é metálica. Beleza. É isso que nós vamos fazer. Por que eu separei desse jeito? Conforme formos tendo outros usuários, todos eles vão ficar dentro de uma section. E aí cada section vai ser um usuário cadastrado. Beleza. Agora essa div aqui vai representar vai ser o container desse cara aqui de nome Vitor Souza. Então, o span ele vai servir apenas para aplicar uma estilização diferente. Vai ser um container
ter esse texto aqui, do nome. Porque o nome, se você observar, ele tá azulzinho mais escuro, depois o Vitor tá laranja. Então eu preciso passar alguma coisa para eu estilizar esse nome. Então nós vamos passar um spam e depois o nome dentro da div. Então, beleza. Tá aqui. Então vamos começar a estilizar o nosso container agora. Primeira coisa que eu vou fazer, vou estilizar a tag main. Vou passar um display flex. Vou alinhar tudo ao centro, passando a line em center, justify content center e beleza. Preciso importar aqui também. Import styles.css. Pronto, já funcionou. Agora vamos ver que tem algumas cores para trabalhar, né? Aqui. Essa cor aqui é o meu background, né? É isso aí. Essa cor aqui é o background. Então eu vou lá no meu app.css, vou criar uma outra variável que vai ser a blue blue 600. Beleza. Salvar. Agora eu já consigo utilizar aqui no meu container. Então o background vai ser var blue 600. Perfeito. 800 não. 600. Perfeito. Agora ele tem uma borda, né? Então borda essa cor aqui, que é a mesma cor do branco, né? Então vamos lá, eu vou passar uma borda solid 1 pixel e a cor vai ser var white. Tá, vamos ver como que tá ficando. É isso mesmo. Agora eu vou passar um border radius para poder arredondar a borda um pouquinho. Border radius de 8 pixels. Eu vou passar a margem para separar. Eu vou passar a margem em cima de 2 gen e dos lados alto para poder centralizar. Beleza. Agora a gente precisa passar uma altura e uma largura. Vou passar uma largura de... Não, até que agora não precisa não. Vou passar só uma largura. Width 60 VW. Show. Agora vamos começar a estilizar o nosso formulário. O formulário, eu vou passar a classe para ele. Cadê? Tá aqui. Eu vou passar uma classe na section. Class name form. E aí eu estilizo aqui. Então, form. Vamos passar display flex. E aí tem uma propriedade chamada flex direction. Flex direction, vou passar column para deixar tudo em coluna. Align items center e justify content center. Beleza. E a largura dele vai ser 100%. Por quê? Eu quero que ele assuma 100% do tamanho disponível para ele. Então vai ser exatamente isso. Agora nós vamos começar a estilização. Eu vou passar ponto form h1 e margin top, margin bottom na verdade, de 2G. E olha o que aconteceu. Ele deu um margem em todos os elementos H1. Por que isso? Eu tenho diversos elementos dentro do meu form. Dentro do meu form, esse form aqui, na verdade, que eu estou passando no seletor de classe, eu tenho primeiro H1,
Depois eu tenho outro H1, H1, H1. Então ele aplicou essa estilização para todos eles. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu preciso passar uma estilização específica. Então, por exemplo, eu quero estilizar o H1, que é filho da section. Então, qual elemento? Como que eu faço isso? Eu vou passar a tag section e coloco o seletor de maior H1. Agora vai estilizar apenas o H1, que é filho da section. Quando salvar, pronto. Cadê o margin bottom? Porque quando a gente deixa sem esse seletor aqui, ele vai pegar todo e qualquer H1 que está dentro da section, lá dentro do form. Entendeu? E é isso que nós vamos fazer aqui. Form label. Porque aqui eu tenho 3 labels. E aí todas elas vão receber a mesma estilização. Pensou se eu tivesse que ficar estilizando uma por uma? Ia ser muito trabalhoso. Então a gente utiliza isso para poder estilizar para todos os componentes uma única vez. Então eu vou passar um display flex. E aí a mesma coisa, align items center, para poder centralizar eles. Justify content center. E eu vou afastar um pouquinho, passando margin bottom de 1 rem. Beleza. Outra coisa que eu esqueci de comentar, por que eu estou utilizando rem e não pixels? Porque o rem é uma unidade de medida relativa. Ele depende da font size do nosso HTML. A font size do nosso body começa por padrão com 16 pixels. E aí, conforme você aumenta aqui, dá um zoom ou diminui, ele aumenta ou diminui. Então, o rem ele sempre vai depender do font size do nosso body, que vai depender dessa porcentagem aqui. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela utiliza em 125%. Se eu passar pixels, vai ficar travado em 16 pixels. Passando o rem, ele vai aumentar e diminuir conforme o zoom daquela pessoa, conforme o zoom que a pessoa aplica na página. Isso é muito interessante, que a gente deixa as fontes relativas e todas as outras coisas relativas também. Então, a margem fica relativa, o padding, o tamanho e tudo mais. Beleza. Outra coisa também, aqui no width eu passei VW. O que é o VW? VW é uma unidade de medida que ele vai pegar todo o tamanho da nossa tela atual. Então, por exemplo, se eu passar 100 aqui, vai ser minha tela inteira, tá vendo? Toda a tela disponível. Se eu passar 60, ele vai pegar 60% disso e vai ocupar como espaço. Beleza, mas e se eu mudar de monitor, for para outro monitor, a tela é maior? Cara, mesma coisa, ele vai pegar 60% da tela atual. Se for uma pessoa que está mexendo no celular, mesma coisa, 60% da tela atual, do tamanho da tela do celular da pessoa. Então isso aqui potencializa muito o nosso recurso de responsividade. E é uma excelente ferramenta também. Todas essas unidades de medida relativa são muito boas. Então sempre que a gente puder estar utilizando, a gente pode utilizar. Facilita muito o trabalho. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou pegar o form, label e o H1 que está dentro do label. Esse cara eu vou passar um font size de 1 rem. Diminuir um pouquinho. Beleza. Agora, eu vou pegar o form, label e o input que está dentro do label. O input eu vou passar. Eu não gosto dessa bordinha preta aqui por fora. Então no meu input eu sempre passo outline não, para tirar essa bordinha. Tá vendo? Já ficou. Então agora vamos utilizar. Eu vou passar um margin left para afastar um pouquinho do nome de 0.7 rem, um padding de 0.5 rem e um border radius de 4 pixels. Vai ficar bonitinho. Eu vou tirar essa borda também, border none, e passar um background de
Aqui. Vamos ver. Input. Aqui. Perceba que ele tá C4, 70%. Como que a gente escreve isso? Eu passo C4. E esse 70, que seria a opacidade, eu passo literalmente aqui do lado. 70. E perfeito. Cadê? Já foi. Agora ele tá um pouquinho para fora, né? Essa propriedade é chamada de Box Shadow. Então a gente passa aqui Box Shadow. Size não. Shadow. E como que eu utilizo? Primeiro vai ser... Eu acho que ele até fala aqui, né? Tá. Beleza. A primeira coisa, vamos passar 0 pixels, 4 pixels e 4 pixels. O que é cada pixel desse? A primeira coisa é quanto que ele vai deslocar no eixo X. Quanto que ele vai deslocar para o lado? Eu quero que ele desloque nada para o lado. Quanto que ele vai deslocar para baixo? Ou para cima, né? No eixo Y. Eu quero 4 pixels para baixo. Então, beleza. E, por último, esse 4 pixels aqui é o blur. Quanto que vai distorcer isso aqui? Quanto que vai ficar pixelizado, né? Esse efeito que nós vamos criar. Por último, a gente passa uma cor. Eu vou passar RGBA 0, o green. Esse 0 também. Blue 0. E nós vamos mexer apenas aqui na opacidade, 0,25. Vou salvar. Beleza, já criou um efeitinho legal. E é isso. Ficou esquecendo alguma coisa, ó. Tem um button aqui. Vou vir aqui no... Aqui. E depois do meu form, tem um button cadastrar usuário. Usuário. Perfeito. Agora vamos utilizar esse button. Vou passar button. E aí, color. A color dele é a cor do azul fortão, né? Menos. Blue 800. Beleza. Background é o branco. Menos white. Beleza. Vamos mexer na borda. Eu vou tirar a borda. Border não. Passar um border radius de 4 pixels para ele, para arredondar a borda. E um box shadow igual esse aqui de cima. Beleza. Agora eu vou passar font size de 1 real. Um cursor pointer que não vem por padrão. Então agora a gente passa o mouse por cima e olha como é que tá. Eu vou aplicar um padding de 0,5 real. Para afastar um pouquinho de todos os lados. E um margin top de 2 real. Beleza. Eu acho que a gente pode aplicar uma margem para baixo também, né? Na verdade, vou passar assim, margin e 0. Beleza. Beleza, é isso mesmo. Ficou legal. Só que não tá com cara de botão, né? Tem que ter aquele efeitinho legal. Para isso, nós vamos utilizar pseudoclasse hover. Então, passo botão, 2 pontos, hover. Pseudoclasse hover é quando eu passo o mouse por cima. E aí, a gente muda alguma estilização. Por exemplo, passando color red. Passa o mouse por cima, quando ficou vermelho. Então, uma prática que é bem comum é a gente alterar a cor e o background. Então, a cor que estava blue, eu vou passar a cor white. E o background
tava white, eu vou passar agora blue. Eu criei um efeito bem legal. E por último, eu vou passar uma propriedade transform. E aí eu quero que esse botão ele aumente de tamanho um pouquinho. Então passa scale 1.1. Então olha que legal. Vai dar um outro aspecto, né? Só que tá muito bruto, né? Tá muito grosso, digamos assim. Então, o que a gente faz para suavizar essa transição? Eu crio uma propriedade chamada transition. E a transition, a gente passa para ela a propriedade que eu quero realizar uma transição. No nosso caso, a gente poderia passar o background, color ou até mesmo transform. Mas eu vou colocar all para realizar essa transição em todas as propriedades CSS do elemento. E aí depois a gente passa o tempo. Se eu passar 2 segundos, por exemplo, salvar, olha só. Suaviza bastante. Só que 2 segundos é muito tempo. Passa 0.7 que eu acho que fica legal. Beleza. E por último, a gente precisa mudar o font family desse button, né? Então eu vou colocar um font family. Vou colocar aqui embaixo. Insert one. Beleza. Agora tem uma divisão aqui. Como que nós vamos criar essa divisão? Existem várias maneiras para a gente criar essa divisão. O jeito que eu vou fazer vai ser adicionar uma div e estilizar essa div para ela ficar desse formato. Então, vamos lá. Eu vou adicionar essa div aqui. Div. E eu vou dar um class name divider. Beleza, essa div ela já está aqui dentro. Eu tenho que estilizar ela agora. Então, eu vou vir aqui no meu CSS. Vou lá no meu. Eu vou chamar a classe. Eu vou colocar aqui embaixo mesmo, na verdade. Divider. E aí, vou passar uma altura de 100%. Porque eu quero que ele ocupe 100% da tela. E um border left. Por que border left? Para pegar apenas de um lado. Precisa ter uma borda dos dois lados. Esse solid. Um pixel. E var white. Beleza. Só que perceba que ele não está aparecendo. Por quê? Eu falei para ele que a largura é 100%, mas eu não tenho uma largura definida. A largura do meu container, a altura do meu container, ela está sendo definida pelos elementos que estão contidos aqui. Então, a gente precisa definir uma largura, uma altura para esse container. Então, eu vou vir aqui, no meu main, passar uma altura de vamos botar 60 VH. Quando eu salvar, beleza, ela já cria essa divisão. Então, por último, eu vou passar um margin de cima e embaixo 0 e dos lados 2 real. Beleza. Já ficou bem legal. Agora, nós precisamos fazer estilizar a classe e resultados. Então, vem aqui. Vou chamar essa section. O class name, result. Salvar. E agora a gente começa a estilizar ela. Result. Eu vou passar uma largura de 100% também. Deixa eu ver. Beleza. Passar a largura de 100%. O H1. Result. H1. Vou passar um display flex. Align item center. E justify content center. Beleza, centralizei o H1. Agora o span. Lembra que eu falei que o span vai ter uma cor diferente? Então, span color. E aí eu passo a variável. A variável do span é o blue 800. Que é o que está aqui.
E o Vitor, as fontes, tem que separar essa cor ainda. Então, eu vou criar uma variável menos yellow e agora nós vamos utilizar aqui. Então, vai ser result div color var yellow menos yellow. Beleza, vamos ver como é que tá lá. Tá aparecendo. E por último, ponto result section, passar um margin de 1 real. Porque quando adicionar outros elementos, eles vão ficar colados um no outro. Passando esse margin bottom de 1 real, não vai ter esse problema. Beleza, nossa estilização está pronta. Agora, vamos mexer no nosso formulário. O que eu vou fazer? Eu vou criar um estado para armazenar essas informações do input. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, vou ter que criar 3 estados, né? Const name e set name. For use state. E o valor inicial vai ser string vazia. Vou repetir isso aqui. Esse aqui vai ser age. Vai ser 0. E por último vai ser band. E set band. Se você não sabe como utilizar um estado, como criar um estado, tem um vídeo aqui no nosso canal sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição também. Dá uma olhadinha lá, que lá eu explico com todos os detalhes por que a gente está utilizando desestruturação, por que precisa utilizar um estado, como utilizar um estado da maneira correta e tudo mais que for necessário. Então, beleza. Agora vamos acrescentar no input. Eu vou passar aqui. Esse input é do nome, então o value vai ser name. E o evento onChange vai ser event. Passar esse callback e eu vou setar aqui setName, event.target.value. Beleza. Eu vou copiar isso aqui para os outros inputs e vai ser a mesma coisa. Só que o value aqui vai ser age e o setName vai ser setAge. Só que tem um problema aqui, percebo que tá dando um erro aqui. Por quê? Esse setAge eu declarei ele como um número. Então ele entende que é um number, tá vendo? O TypeScript entende que é um number. Só que esse parse.value é uma string. Argumento do tipo string não é aceito pelo parâmetro do tipo number. Beleza? Então eu preciso converter essa string para um número. Eu sei que só vai ter string, porque eu vou digitar aqui. Eu não consigo digitar S, D, qualquer coisa. Tem que ser sempre um número. Então, como que eu converto isso aqui para um valor? Vou passar parse int, converter para um valor inteiro, e como parâmetro eu passo o cara que eu quero. Salvar. Beleza. Agora, o último input vai ser band. Evento tipo setBand. Perfeito. Todos os nossos inputs já estão sendo armazenados em um estado. Agora eu preciso clicar nesse usuário aqui e cadastrar esse usuário aqui na minha tabela de resultados. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada handle addUser. Por convenção dos usuários do React, a gente sempre utiliza essa função quando nós vamos lidar com alguma coisa. Então, nesse caso, nós estamos lidando com a parte de adicionar usuários. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui nessa função? Eu vou pegar todos os usuários, todos os dados foram preenchidos no input. Então, eu vou dar um console
log, passando name, age e band. Então, vamos lá. Vou digitar aqui, ó, Vitor 22. Vou botar Iron Maiden agora. Vou cadastrar. Ele não imprimiu porque eu não salvei. Agora eu salvei. Cadastrar. Beleza, já aparece tudo aqui. Então, é isso mesmo que nós queremos fazer. Só que eu preciso armazenar esses dados em um estado. Para poder armazenar o estado de todos os usuários. Eu vou criar esse estado aqui. E eu vou chamar ele de users. Então, users e set users. Beleza. Esse estado, use state, ele vai receber, por enquanto, nada. Vou deixar assim em branco, só com o objeto vazio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou setar users. O objeto vai ter name, age, band. Beleza. Então, quando a gente fizer isso, eu vou imprimir aqui meu... Não, nem vou imprimir não. Beleza. Fizer isso, já adicionei ao meu estado. Agora meu users recebe a informação do input. Eu tenho que imprimir isso em tela na parte de resultados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer. Na verdade, não é um objeto, é um array. Array de objetos. Vamos fazer o quê? Deixa assim mesmo. Objeto por enquanto. Deixa eu ver se eu consigo percorrer. Aqui dentro dessa section por fora. Vou passar users.map. E ele não vai aceitar. O que a gente pode fazer para ficar melhor? Então, eu vou criar uma constante chamada data. A data vai ser um objeto que vai receber name, Vitor Souza, age 22 e band metálica. Beleza. Eu vou passar esse data como valor inicial para ele. Eu passo dentro de um array data. E perfeito. Agora, esse cara aqui, eu vou passar dentro de um array e pronto. O que eu fiz aqui? Deixa eu tirar isso. Tá, pronto. Agora já está funcionando. Então, eu preciso imprimir esses caras aqui dentro. Eu vou vir aqui, users.map, e aí para cada map eu vou receber um user. E o que eu vou fazer com ele? Exatamente, nós vamos construir exatamente a mesma coisa que a gente construiu aqui. Então, eu vou passar uma section. Opa, eu criei outro parênteses. Não, tá certo mesmo. Passar uma section. E aí, sempre que eu criar uma section, ela tem que receber a propriedade chamada key. Esse key vai ser um valor que vai identificar, falar para o React que elemento é aquele. Tem que ser uma chave única de um elemento. Então, no nosso caso, nós precisamos do name, porque não vai ter mais de um name. Tá bom. Agora aqui dentro eu vou criar uma div. Vai ter um span. Vai ter nome. E depois eu vou colocar user.name. Beleza, eu vou repetir isso aqui 3 vezes. Só que a outra vai ser idade. Aqui user age. E a outra vai ser panda. User band. Beleza, quando eu salvar, já vai aparecer aqui. Eu vou comentar esse primeiro aqui. Pra gente verificar. Perfeito. Então,
Nome, agora eu vou colocar Joaquim. Idade, 18. E a banda, Iron Maiden. Quando eu cadastrar, ele alterou. Perceba que ele acrescentou como um estado, só que ele não adicionou um cara novo. Então, se eu adicionar Joana e Marília Mendonça, ele vai alterar. Então, eu preciso pegar o estado atual e adicionar um estado novo. Para fazer isso, existem diversas maneiras. A maneira mais eficiente é que quando eu passar esse cara aqui, vou até cortar ele para a gente utilizar daqui a pouco. Quando eu passo esse set user, ele recebe o valor antigo dentro de uma callback. O valor antigo nós vamos chamar de prev state. E aí, o que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar um array que vai conter um prev state. E, além do prev state, vai conter o nosso novo objeto. Então, quando eu salvar, vamos ver agora. Tem Joana, Marília Mendonça. Vamos colocar o Vitor de novo. 22. Metallica. Quando eu cadastrar, beleza, já apareceu o Vitor. Vou cadastrar o Joaquim. 22. Iron. Já apareceu o Joaquim. E assim vai. Então, olha só quanta coisa maneira a gente conseguiu aprender nessa aplicação, né? Eu criei formulário, precisei criar estados para armazenar os dados desse formulário. Pego os dados desse formulário, adiciono um outro estado de resultados de usuários e apresento esses usuários em tela. Beleza. Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido bastante coisa. Provavelmente vai sair mais tutoriais sobre React aqui no canal. E qualquer dúvida que eu tiver, manda mensagem pra gente por aqui, pelo Instagram mesmo. E crie o seu formulário e mande pra gente. Mande mesmo, que aí nós vamos estar publicando os melhores formulários que tiveram por aí. Então é isso aí, galera. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo e valeu!